É um vídeo meio complicado aqui, mas vamos lá. Vamos analisar primeiro as pessoas, para analisar as questões, para analisar as ideias. Tem o filósofo aqui, né? O Paulo Milardelli e o Alexandre Porto. E aí, o que aconteceu ali? Eu vi que o professor estranhou lá o Alexandre Porto, né? E a questão, o vídeo ali do Alexandre Porto, ele tem toda uma linguagem, ele tem todo, como falo, o método científico dele lá, sobre anarcapitalismo, sobre o sistema, isso, aquilo, e é uma questão minimizada que talvez não deve ser discutido na faculdade de filosofia. E aí o Alexandre Porto, porque ele está acostumado com a linguagem do YouTube, ele foi lá e fez o vídeo lá, contra o professor, ele nem tinha visto lá. E aí ele não gostou porque o título é meio insulto, fala que o professor lá fala bosta lá, porque o Alexandre Porto acredita em um Estado sem uma estruturação organizada, um anarcapitalismo. E o professor, ele estuda historicamente, o Paulo, né, estuda historicamente as questões do Estado, isso, aquilo, e não sei o quê. E aí ele falou assim, pô, mas isso daqui eu não conheço, não sei o quê. E aí você está falando do meu artigo, me ofendeu no título, eu não gostei. Aí deu uma pisada, dizendo que ele tem bagagem ou não. Mas o que eu entendi ali é o seguinte, talvez ele já deve estar estressado, cansado de lidar com a internet, cansado de lidar com o público, cansado de lidar com ideias, cansado de lidar com as minhas críticas, cansado de, como fala, ver que ele vai ter que fazer uma resistência e o pessoal da esquerda é tudo desmiolado, né? Não tem um que é normal da cabeça, isso, aquilo, tal. Ele vê o Alexandre Porto ali utilizar uma linguagem completamente diferente, uma linguagem simplificada e moderna. Então ele ficou soltando fumaça aqui pelas bocas. Quem me falou isso foi o Igor Salvo. E aí uma questão ali que eu não gostei ali do Alexandre Porto ali, querer estruturar a questão da evolução, dizendo que o cérebro cresceu, e aí ele acredita que pelo fato do cérebro crescer, o ser humano tem muito mais problemas, porque o aprendizado do ser humano se tornou muito maior, né? Então o ser humano tem uma dificuldade muito grande para viver no ecossistema e criou esse efeito colateral e ainda está em evolução. Ele diz no vídeo dele para ver se consegue criar uma estrutura que seja a equivalência de responder o intelecto dele. Porém, a nossa estrutura social é totalmente desequilibrada. Cada pessoa está dentro da sua própria sorte, cada pessoa está dentro do seu próprio imaginário, cada pessoa está presa dentro do seu pensamento. Ninguém sabe o que é certo e o que é errado. A gente vive numa sociedade onde pode tudo, onde a única coisa que existe é a necessidade, o interesse, a ansiedade, a liberdade. São várias questões. E aí, Gonçalo, tudo bem? São várias questões. E aí a pessoa toma uma escolha. Porém, a questão do cérebro humano, ele tem a melhor capacidade cognitiva, isso não quer dizer que o ser humano se tornou mais inteligente. A mesma coisa são os celulares. Os celulares conseguem tirar... Os celulares, eles são uma mistura de televisão, né, que tem a tela, de rádio, de, como fala, walkie-talkie, de câmera. É a junção de várias tecnologias feitas há mais de 100 anos atrás para desenvolver um celular que cada vez ele cria um mundo mais complexo. Mas o celular de 10 anos atrás e de hoje, eles têm a mesma função, tirar foto, máquina de escrever também. A questão da diferença do celular é a capacidade da resolução da foto. O GPS, o celular tem a mesma função do GPS, mas hoje ele tem mais detalhes, tem mais informação. Os processadores são mais complexos, mas a questão é, eles estão tentando gerar funções, e é muito difícil para a evolução e para o avanço tecnológico. E aí o que eu venho dizer aqui, a mente individual, a mente humana, talvez o cérebro da pessoa desenvolveu, mas é para quê? Para ter uma função de memória maior, para ter uma, como eu posso dizer para você aqui, uma função de memória maior, uma função de imaginação maior. É que vem a questão, tanto o Alexandre Porto e o Paulo falaram que o
o ser humano, pelo fato de ficar mais inteligente na evolução, é um ser humano que tem mais desejo. Eu tenho um cachorro aqui, que ele tá do lado da cama da minha mãe, tá perguntando o que a minha mãe tá bebendo, ontem ele tava me xingando, falando que ele tinha direito de comer, eu não. A gente começa a discutir aqui, a minha mãe aqui, ele vira para mim e começa a repetir tudo que a minha mãe fala na linguagem dele. Ele já tá achando que eu tô tirando sarro da cara dele de falar o nome dele. Ele é cheio de vontade, de desejo de paparico. Porém, o animal irracional, ele não consegue dar forma e sentido às questões. Ele tem seus sentimentos, ele tem a sua necessidade, ele tem o raciocínio, e ele age instintivamente. O ser humano não. O ser humano pode se auto-argumentar e mudar o destino, e as questões, as situações e a vida da pessoa não faz o homem. O que faz o caráter do homem é a sua reflexão em relação ao problema e qual é a escolha que ele vai fazer e a consequência disso. Eu converso com um morador de rua, ele fica lá onde eu trabalho lá, e aí tinha uma moradora de rua perto dele lá, tava totalmente louco, ele já tava com raiva dela, ele já tava estressado, ele já tava cansado, e aí ele começou a falar sobre que polícia tem que matar bandido, que polícia tem que matar pessoa que usa droga, que ele tava com o saco cheio e tal, e a mulher ficou nervosa, ou seja, a mulher ameaçou o território dele, ele imaginou uma armadilha para ela cair, ela caiu na armadilha, ele estava extremamente estressado e cansado, esgotado, ele não estava mais aguentando, então ele projetou uma solução do estado emocional, do estado intelectual, da ameaça territorial e criou uma outra solução para aquela pessoa se sentir tão ameaçada quanto ele. Ou seja, o cérebro humano, ele consegue projetar coisas complexas, mas é aí que vem a questão. Será que ele tem consciência de ver que ele está agindo pelo estado emocional dele, pelas circunstâncias e situação, e ele pode mudar o destino dele ou não? A capacidade humana é essa, só isso. E o cérebro complexo do ser humano é o seguinte: ou a pessoa ela tem consciência em uma escala infinita de todos os acontecimentos, ou ela é simplesmente uma função inerente programada ao propósito estabelecido. Ou seja, o Alexandre Porto aqui, ele está usando toda a linguagem de internet, mais o anarcocapitalismo, e o professor, Paulo, não sei o quê, está avaliando isso e viu que isso não tem mérito acadêmico e ele se sentiu humilhado porque ele não entende, infelizmente, a zoeira, isso, aquilo da internet. O que foi? Você pôs ele aqui, ele quer sair. É esse o problema. Não, ele está me xingando, porque eu acho que ele está pedindo carne. Você quer descer, não é? E aí, como posso dizer para vocês aqui? É uma coisa extremamente complexa, mas o professor Paulo, ele simplesmente reagiu, ele não soube avaliar a situação. Alexandre Porto simplesmente reagiu, não soube avaliar a situação. É que vem a questão. A questão da filosofia é você criar uma solução com método científico ou não, uma solução apalpável criada em uma linha de construção. O Alexandre Porto, ele utiliza isso nos vídeos dele. Ele mudou até o conteúdo dele, achei interessante. Ele está respondendo as pessoas igual eu, utilizando o conhecimento dele. E em vez do professor avaliar o contexto dele ali, ele não quis avaliar. E o Alexandre Porto falou assim: olha, o senhor não quer avaliar aqui porque o senhor está usando a ad hominem, né? O senhor está usando o apelo à autoridade. Ou seja, por causa de questões de orgulho, questões de objetivos, questões de reconhecimento de funções, questões disso, questões daquilo, fez com que entrasse em desentendimento com o outro. Aí eu pergunto, será que o cérebro humano realmente é evoluído? Porque eu acredito que a evolução do ser humano seria a capacidade de entender o ponto de vista e a ótica da construção de cada questão e situação de cada ser humano na face da Terra. Eu não vejo o ser humano avaliar o outro. O que eu vejo na espécie humana Não, ele tá me... Deixa ele me xingar. Não, ele acha que eu estou enfrentando você e ele. É a ameaça no território. O que eu vejo na espécie humana e nos seres humanos cada ser humano está preso dentro da sua situação relativa, quer a solução disso, levando em consideração o que está acontecendo, e toma uma imposição anômala à questão, porque o ser humano ele tem um nível de inteligência, mas o animal também tem um nível de inteligência. Eu chego aqui e começo assim... Eu tô ameaçando ele me ameaça de volta, né? E isso é natural
de qualquer animal, até nós. E o ser humano ele é muito territorial, dominador e controlador. Isso são atributos animalescos. E o ser humano, ele não consegue avaliar o seu estado emocional, como o seu estado emocional é formado, e ele não consegue, como posso dizer para vocês aqui, entender ou interpretar as questões. Então, para mim, isso é uma falta de inteligência. Agora, mais ou menos falando essa ideia aqui, vamos entrar no ponto aqui da questão. Vamos entrar no ponto. Ele acha que eu estou ameaçando o território dele. Você está fazendo assim, ele acha que você está ameaçando. Acho que eles andam no jeito na casa toda. E o ser humano naturalmente não age assim? Todo ser humano? A espécie humana não age naturalmente assim? Não, a gente é muito nervoso. Porque o nosso antepassado é assim, muita guerra. Aí, voltando à questão aqui, e aí o Paulo lá disse que o Estado é a evolução estrutural das pessoas e as pessoas precisam do Estado. E o Alexandre Porto disse que os seres humanos não precisam do Estado porque o Estado ele é simplesmente uma eventualidade que criou uma distorção que ele não faz mais parte da vida das pessoas, ele se tornou um câncer autoconsciente e vivo, que ele só olha para o dinheiro, e ele fica sugando o dinheiro da população e não cria nenhuma solução lógica. Isso eu concordo com o Alexandre Porto. Porém, qual que é a questão inevitável ou filosofal do Estado? Existiam famílias que fugiam talvez dos grandes centros ou que faziam agricultura, não sei qual a definição que você prefere acreditar, e essas famílias cresciam, às vezes tinham 10 famílias, 20 famílias, 100 famílias, 3.000 famílias, todos parentes consanguíneos, que primeiro eles moravam a sua cidade para outras famílias ou pessoas que não tinham os mesmos códigos de lei passassem a destruir aquela cidade lá, por isso que as cidades eram fortificadas de pedra. Aquelas famílias, elas passavam por guerra, por fomes, por doenças, e elas se uniam comunitariamente para fazer ruas, para fazer casas, para fazer muradas, para fazer edificação, para fazer estruturação para as casas dela, para fazer a colheita. Então, era um trabalho cooperativo, onde que as pessoas se uniam para completar aquele sistema. Disso, começou a vir os vilarejos, as cidades, o clero, o império, os representantes governamentais. E essas pessoas, elas, como posso dizer para você, elas avaliavam todas as questões sociais ali e traziam soluções. Porém, a partir do momento que o Estado não está mais no âmbito filosófico, mas sim no âmbito financeiro, eu acho um erro. E a evolução para o Estado existir hoje é não pegar mais o dinheiro do povo, entrar pessoas extremamente ricas que tenham representação na sociedade, mas isso precisa da evolução total das pessoas. E aí essa evolução total vai falar assim, olha, a gente precisa fazer isso, aquilo, tal. Os cientistas seriam os novos governantes da nossa sociedade. Se eles não tivessem eles são baratos, se eles não tivessem, não, mas é que vem a questão, não tivessem o desenvolvimento de desassociação familiar, social, pai, filho, amigo, ou associativo aqui com o cachorrinho aqui meu. Aqui meu cachorrinho, ele diz muitas coisas, eu interpreto o que ele fala, ele interpreta o que eu falo. Para de ficar com depressão. Ele não queria ficar aqui em cima, tá vendo? Não é isso. É que eu ameacei o território. Ele tá desconfiado que eu não ameacei o território dele. Ele vai falar assim, não, eu não vou brincar com o Thiago. Ele vai ficar falando na minha cabeça até amanhã, eu sei. Me deu depressão. Acaba com o nosso sossego, né? Porém, a solução do Alexandre Porto é um Estado radical. Um Estado sem uma cabeça. E o professor Paulo aqui, a solução dele é um Estado autoritário. Um Estado autoritário, para mim, não serve. E o que eu acho estranho ele é contra o Bolsonaro, mas a partir do momento que você queria um Estado com conquistas democráticas sociais, gay, negro, mulher, travesti, homossexual nordestino, para mim isso é uma escravidão. E o nosso Brasil aqui é uma pura e simples, mera escravidão,
aonde que você tem que aceitar ser doutrinado por infinitos caminhos, né, que dizem que são naturais, né, e aí você vai trocar sua vida em troca de utensílios para você viver. Porém, não existe uma evolução estrutural financeira. Ó, esse lixo dessa casa está caindo aos pedaços. Eu moro em bairro de gente rica, né? Eu sempre comprei moto 0 km. Essa moto aqui que eu ando com ela aqui um dia quebrou minha moto, eu comprei ela à vista para substituir a outra moto. Eu não estou conseguindo. Para você ver, ó, o Brasil acabou, né? Mas isso é uma questão complicada. Fala pro senhor Paulo que Roma experimentou todos os tipos de governo. Todos os tipos de governo. Todos os tipos de governo, nunca nenhum deu certo. Mas ela foi destruída pela ideologia deles, ideologia religiosa, ideologia de mostrar o pinto, de não mostrar o pinto, ideologia de pegar assim a Nossa Senhora, a Osíris, lá e transformar na Nossa Senhora da Aparecida, misturar a costura celta com costura judaica cristã, doutrinar totalmente as pessoas que queriam trazer o cristianismo. O cristianismo de hoje, dado por essa religião, não é pior do que as culturas babilônicas? Totalmente errado. Mas os babilônicos, eles adoravam Deus. Mas misturou todas. Time de futebol. E aí, como posso dizer para vocês, é uma coisa muito complicada. Sai da rua e fala mal do Corinthians, do Palmeiras, você vê que acontece. Mas isso aqui já é uma outra questão. Isso prova que a nossa sociedade ela não evoluiu. Ela precisa de muitos deuses. Democracia, ficou todo mundo louco. O que ela acredita quase em uma... começou agora. Ela acredita quase mesmo em uma teocracia, né? Quase igual os árabes, mas a teocracia dela é diferente. A dela é verdadeira. E como posso dizer para vocês aqui, o Estado, ele não traz a solução para a sociedade. Ele é um sistema defasado, punitivo, igual ao feudalismo ou à Era das Trevas da Idade Média, aonde que existe a posição das pessoas, e qualquer pessoa que cometer um erro, ela tem que ser morta, punida e massacrada. Não existe a família, não existe a família quando eu falo o amor, não existe o entendimento, não existe a causa. A nossa sociedade perdeu o total sentido de existência. Nós só comemos, cagamos, reproduzimos e nos matamos em sociedade, e essa sociedade vai ser destruída. Os vídeos deles são muito complicados para explicar aqui. Muitas ideias. E para terminar a ideia aqui dos dois homens aqui discutindo, o transhumanismo, Alexandre Porto, cara, você está pondo muita passagem intelectual, cara. Infelizmente, a única solução para a gente entrar em um equilíbrio social é a vinda das máquinas e o conhecimento de programação de inteligência artificial. Porém, esse novo sistema talvez possa até aumentar o cérebro humano, vamos dizer aqui na questão da evolução, mas somente que existe muitos problemas. Os recursos naturais estão se esgotando, e a gente não está evoluindo, e a gente não está aprimorando, e a gente não tem consciência. O mundo é o seguinte, a gente tem um banco, a gente depositou não sei quantos trilhão, e a gente nunca vê o saldo, só está sacando. Uma hora a humanidade vai morrer. E eu mesmo realmente espero, porque eu tenho a filosofia e o princípio matemático sobre como funciona o cérebro humano, como se trazer uma perfeição aqui na Terra por um governo justo. O que o pessoal fica fazendo? Precisa ser internado, esquizofrênico, homossexual, precisa fazer maquiagem nos vídeos. Cadê seus namorados? Você é bicha, você é uma loira bonita de olhos azuis, você é um negro, você é doente, você é o Frankenstein, você é uma baleia assassina, você, como fala, é gordo, você merece morrer espancado. É só isso que os caras falam para mim dia e noite. Eu quero falar sobre ideia, e a única coisa que eu recebo em troca são inúmeros xingamentos e humilhações e perseguições na vida real. Não, eles ficam... Não, sim, não eles, porque eles estão no mérito aqui do questionamento, mas estou falando das pessoas que ficam atrás da câmera, com os problemas pessoais, às vezes é criminoso isso, aquilo, e quer impor a sua primitividade em cima da gente, de gente que a gente é nada. Extremamente pior. Quando eu começo a falar o nome do YouTube, os meus 200, 300, 400 mil haters,
se ajunta e começa. Ai, que o profeta falou isso, e que o profeta está apaixonado pelo professor e quer morar com o professor de filosofia. Essas coisas assim. Eu sei, tá fervendo sim. Fala aí para vocês. Eu pus pra gente comer doce de leite.